Hoje o tema que trago é sobre, vou falar de livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio. Somos espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E nem sempre possuímos este livre-arbítrio, porque antes de chegarmos à fase hominal, estagiámos em mundos do mineral, do vegetal e do animal. Aí não tínhamos livre-arbítrio. E quando entramos então na fase hominal, quando ganhamos uma forma em que foram criadas as condições de termos as primeiras existências físicas, ainda assim, nessas existências vivíamos, de certa forma, mais pelo instinto. Éramos mais animalizados. E no decorrer das várias reencarnações, fomos aprimorando face às condições que os mundos de então nos colocavam, fomos aprimorando o nosso livre-arbítrio e chegámos hoje àquilo que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados que estão aqui também na sala, que nós não vemos, mas estão aqui ao nosso redor. Chegámos a uma posição em que temos um outro intelecto, um outro grau de moralidade e de espiritualidade e, por conseguinte, quanto mais informação temos, quanto mais conhecimento temos, temos mais livre-arbítrio. É sobre isso então que vamos falar hoje. O livre-arbítrio denota a vontade de livre escolha, das tomadas de decisão de cada um. É nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. É também seguido de responsabilidade e de consequências. Toda a nossa decisão, que é nossa, tem uma consequência. Não é? Essa consequência está de acordo com essa tomada de decisão. Boas decisões trazem boas consequências. E por vezes vemo-nos a questionar se temos ou não livre-arbítrio, não é? Porque se temos, então porque é que eu estou assim? Porque é que eu decido fazer algo e que não corre bem, não é? Se calhar se não está a correr bem agora foi porque no passado tomámos determinadas decisões que nos levaram então ao estado atual. Com toda a pressão dos dias atuais que estamos sujeitos, todo o stress que cada um de nós está efetivamente sujeito, questionamos-nos então onde fica o nosso livre-arbítrio. É então sobre isso que vamos falar no decorrer desta palestra. Livre-arbítrio, como está ali escrito, é a liberdade que o indivíduo tem de se guiar conforme a sua vontade. Eu penso que não temos muita dúvida sobre isto, não é? Todos temos uma vontade, porque todos temos um roteiro, um caminho traçado por nós, no plano espiritual, que não é retilíneo, portanto, ele não segue em forma reta, não é? Ele vai tendo os seus desvios. E sobre isso as nossas decisões são de grande importância, não é? Para a cada vez que nos desviamos, possamos retomar aquilo que são as nossas responsabilidades assumidas outrora. Há dias, falando com uma pessoa amiga e falando sobre livre-arbítrio, perguntava-me se... não me perguntava, era uma confidência, era um desabafo. E então dizia-me que tinha determinado desejo a realizar e um parente, sabendo desse desejo, disse-lhe, eu faço isso, não é? Então fez algumas obras em casa. E as obras estavam a decorrer e estão a decorrer. Mas tudo decorre bem quando tudo está bem, não é? E então às vezes basta haver um pequeno grão na nossa engrenagem, não é? E a nossa tendência, se calhar por instinto, se calhar porque foi isso que fizemos outrora, é dizermos, eu estou a fazer isso
porque, de certa forma, tu querias ou tu pediste, e estou, foi o caso, a prejudicar-me. Não é? Então, muitas vezes tomamos decisões que são nossas. Quando ajudamos, eu tomo a decisão de ajudar, não é? Quer seja pressionado ou não, quer seja apenas uma sugestão de alguém e que eu tomo isso como, ok, vou fazer, eu faço sempre porque eu quero. Não temos dúvida disso, não é? Então não temos como apontar ao outro, não é? Que aquilo que fazemos muitas vezes, eu estou a fazer isto porque é o nosso livre-arbítrio. Decidimos. Ali diz que é a liberdade e é o nosso um dos maiores desafios que temos é precisamente entender essa liberdade. Não é? Se calhar não podemos fazer tudo aquilo que queremos, que temos na vontade, não é? Aquilo que eu quero fazer, decidir, não posso. Estou inserido num mundo de contingências, estou numa sociedade que, se calhar, tenho que refrear um pouco, não é? Estamos sujeitos às leis de Deus. Vivemos, desde sempre, numa harmonia perfeita nessas leis. São harmónicas. Quando nos desviamos, ou seja, quando quebramos algumas dessas leis, e elas são perfeitas e imutáveis, elas fazem com que, por força das circunstâncias, retomemos o reacerto, não é? Então, o nosso livre-arbítrio está, de certa forma, condicionado, não é? Às leis de Deus, que são perfeitas. Quando as violamos, então temos que nos reajustar. E por isso às vezes achamos que não temos tanto livre-arbítrio. Porque olhamos para nós e dizemos assim, o que é que eu fiz para merecer isto? Não fiz nada. Tomo boas decisões ou tento tomar boas decisões na minha vida, então porquê isto? Então é preciso meditarmos, pensarmos bem que somos mais do que um corpo de células. Somos um espírito e que tivemos outras vivências e provavelmente foi nessas alturas em que podemos ter feito algo e hoje vivemos de certa forma condicionados em algumas circunstâncias da nossa vida. Estamos também sujeitos às leis humanas, não é? Então, a liberdade, eu tenho que perceber qual é a minha liberdade. Porque há um conjunto de leis humanas que eu sei que, se eu incorrer nelas, se eu as violar de alguma forma, eu vou sofrer-lhes as consequências. Não são, apesar de serem imperfeitas ainda, muitas delas, as leis vão sendo alteradas à medida que vamos também evoluindo, mas são as nossas leis, sendo perfeitas ou imperfeitas, não é? E temos conhecimento delas. E por muito injustas que eu possa dizer que são as leis, eu conheço-as, não é? Então há coisas que se eu fizer, vou ser responsabilizado por isso. Então, liberdade, temos que encaixar a nossa liberdade dentro de um conjunto das leis humanas e divinas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é um dos livros da doutrina espírita, uns livros da obra básica da doutrina espírita, colocou esta questão: tem o homem livre-arbítrio? O Livro dos Espíritos veio revolucionar as nossas mentes, veio dar continuidade à doutrina de Jesus, a todos aqueles ensinamentos que Ele nos tinha passado. Vivíamos na altura envoltos na matéria e Jesus veio nos dar uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva de Deus. Apresentou-nos um Deus que já acreditávamos na altura num Deus único, porque foi Moisés que nos trouxe esse conceito, mas um Deus vingativo, um Deus punitivo. Ainda hoje trazemos essa informação dentro de nós, tanto que às vezes dizemos que Deus castiga, não é? É dessas alturas em que acreditávamos haver um Deus castigador. Deus não castiga.
Deus ama e por nos amar deu-nos a oportunidade de voltarmos à existência física. Então, a doutrina espírita aparece numa altura em que nos estávamos, de certa forma, a esquecer dos ensinamentos de Jesus e, novamente, envoltos na matéria. Então, os espíritos aparecem. Allan Kardec investiga todos esses fenómenos que acontecem em vários locais e hoje acontecem na casa de toda a gente. Não é? E os espíritos vêm nos dizer que, vêm-nos falar de um Deus de amor e que temos livre-arbítrio, somos responsáveis pela nossa vida. Verdade que vivemos numa sociedade, verdade que trazemos connosco um património gigante de conhecimentos, de ações vividas no pretérito. Não é? Mas temos livre-arbítrio, somos responsáveis por aquilo que fazemos hoje. Muitas pessoas dizem-nos que, às vezes falando com algumas pessoas, dizem-nos que será que não teria sido mais fácil não termos livre-arbítrio, Deus não nos ter dado isso e ter-nos criados logo perfeitos? Livrar-nos dessa cruz. Com certeza, se assim é, como nós vivemos na atualidade, é porque Deus sabe que assim é a forma perfeita da vida. Se não tivéssemos livre decisão, não seríamos independentes, não teríamos o nosso caráter. Não fazia sentido a reencarnação. Nós reencarnamos não só para sermos felizes, mas para chegarmos à perfeição e podermos nos quitar com a lei. Aquilo que deixámos por fazer, vamos fazer agora. Então deixaria de fazer sentido a reencarnação. Se assim fosse, não seríamos independentes. Seríamos como os animais, não temos livre-arbítrio. Embora, de uma forma mais reduzida, também os animais o têm. Vivem por instinto, mas o animal é livre e toma a decisão de atacar, de querer comer. Quando os chamamos, eles tomam a decisão de vir à nossa beira. Então também eles têm, de certa forma, um livre-arbítrio diferente, porque não têm o raciocínio que nós, seres humanos, temos. Então há a resposta, porque esta já era uma questão, e por isso Allan Kardec a pôs importante na altura, se temos ou não livre-arbítrio dos nossos atos. E eles respondem que sim. E uma vez que temos liberdade de pensar, todos pensamos, é uma liberdade que temos. Podem nos privar de muito, mas não nos podem privar de pensarmos. E como temos essa liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. Sem um livre-arbítrio, dizem-nos os espíritos, o homem seria uma máquina, não é? Não faria então sentido. Qual o limite dessa decisão, dessa vontade? É diferente de indivíduo para indivíduo, mas não tem propriamente um limite, não é? Varia de acordo com a evolução espiritual, com a vontade de cada um. Aquele que é mais evoluído espiritualmente, tem mais conhecimento, aquele que se esforça mais por atingir o bem, por fazê-lo, por compreender quem está mais próximo de nós, usa melhor o seu livre-arbítrio, não é? Mas não podemos dizer que ele está limitado. Pelo contrário, se calhar uma pessoa que está mais próxima da barbárie, se calhar tem menos livre-arbítrio, não é? Então tem a ver com a nossa evolução. A consequência disso está que, quanto maior conhecimento temos, maior responsabilidade. A partir do momento em que temos conhecimento das leis humanas, temos a responsabilidade de não as infringir. Quando temos conhecimento das leis de Deus, daquilo que a nossa consciência, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos onde estava escrita a lei de Deus. Eles disseram, está na vossa e na nossa consciência. Não é?
Então as leis de Deus estão inscritas dentro de nós. E quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade, não é? Perante os nossos atos. Então as decisões tomadas aí, o nosso livre-arbítrio, faz-se de grande importância aquilo que fazemos. Podemos perguntar, se caminhamos para a perfeição, porque todos caminhamos para a perfeição, e se é verdade que a vamos atingir um dia, independentemente das nossas decisões de agora, vamos todos ser perfeitos. É o que nos dizem os Espíritos, é a lei do progresso. Todos um dia já fomos criados simples e ignorantes, passamos por mundos primitivos, vamos chegar aos mundos angelicais. Se isso é assim, então se um dia vamos ser perfeitos, até que ponto temos o livre-arbítrio, não é? Porque então parece que façamos o que fizermos, não é? Se nós vamos lá chegar. Então, os Espíritos dizem-nos que chegamos mais rápido à perfeição. Atingimos mais rápido a felicidade desse estado. Então, mesmo caminhando para a perfeição, como nós todos caminhamos, está nas nossas mãos, naquilo que são as nossas decisões atuais, chegar mais rápido. Recorrendo novamente ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se não constitui obstáculo ao exercício do nosso livre-arbítrio aquelas predisposições que trazemos ao nascer, porque somos seres que já tivemos diversas existências físicas. Então já trazemos determinados instintos, predisposições. Será que isso não constitui um obstáculo, como podemos dizer, mas eu não me lembro o que fiz na vida passada? Nas outras vidas passadas eu não me recordo, e nós não nos recordamos, não é? Então isso não será um obstáculo ao livre-arbítrio? Todos os Espíritos dizem que aquelas predisposições que trazemos vêm com o Espírito antes de reencarnar. Porque antes de voltarmos à roupagem física, aquela que temos neste momento, antes de assumirmos determinada responsabilidade, determinada vida que se avizinhava no plano físico, como seres, como espíritos que somos, traçámos roteiros. Sabíamos de antemão qual a sociedade que nos iria acolher, qual os pais, quem seriam os nossos familiares, os nossos companheiros de vida. Muitas vezes programamos acolher no nosso lar espíritos como filhos, porque tudo obedece a um plano espiritual. Não estamos aqui ao acaso. Então é normal que numa roupagem física que estamos, embora eu não me recorde daquilo que efetivamente fiz numa existência pretérita, eu guardo informação. Conforme dizem os Espíritos, nós sermos mais ou menos adiantados, não é? Estas predisposições podem nos levar ao êxito ou ao inêxito. Sem dúvida que sim. Se formos perseverantes, se demonstrarmos no dia a dia a fé que temos, a confiança, acreditar em Deus, ter fé em Deus, não é? E seja aquilo que estiver a acontecer ao meu redor, eu não posso perder essa orientação. Então tenho que perseverar. Perante as minhas provas, a maioria, escolhidas por mim, escolhidas por todos nós, então aquelas predisposições, porque somos pessoas de hábitos, somos pessoas que já tivemos outras passagens, essas passagens refletem-se hoje.
Então, de repente, estamos inseridos numa determinada circunstância da vida e instintivamente pensamos, vou agir assim. Porquê? Porque já o fizemos noutra altura. Então, é caso de pararmos e pensarmos se isso nos convém ou não. É uma boa decisão, é um bom caminho, avancemos. Não é? Ponderemos primeiro, não é? Durante estas predisposições, uma vez que todos nós emitimos pensamentos, todos recebemos pensamentos pela sintonia com o mundo espiritual, vamos sintonizar com esses amigos. E, mediante estas predisposições, eis que somos cercados de espíritos desse teor. As sintonias. Então, quando eu tenho uma vontade firme de fazer algo, eis que eu sou inspirado a fazer, a executar. No entanto, apesar destas predisposições, dizem-nos os espíritos que não há arrastamento irresistível, porque não podemos dizer assim, eu não me lembro do que efetivamente, de quem efetivamente eu fui, então o meu livre-arbítrio, não é? Quer eu decido uma coisa ou outra, eu não sei às vezes o que é o mais correto, não é? Mas não há arrastamento irresistível. E temos sempre a vontade de resistir a estas predisposições instintivas, não é? E temos que nos lembrar que já tomamos imensas decisões no passado, nas nossas vidas pretéritas, que nos influenciam hoje, quem nós somos. Vivemos o hoje, vivemos o atual, vivemos o agora, não é? Temos a nossa vida, é a vida mais importante que temos, é a atual. No entanto, sem dúvida que somos influenciados por tudo aquilo que é a nossa aquisição espiritual, moral, intelectual, não é? Então ainda bem que temos a bênção do esquecimento. Porque se não nos esquecêssemos, os nossos instintos estariam mais ativos e provavelmente perante determinadas oportunidades de decisão iríamos escolher as mesmas que foram causa da nossa queda, não é? Então, com a bênção do esquecimento, Deus dá-nos a possibilidade de, com o intelecto, não é? Com o pensar, podermos optar pelas melhores decisões. Diz-nos o espírito Cornélio Pires, livre-arbítrio, livre-arbítrio. O homem faz o que quer, mas sempre responderá por aquilo que fizer. É um facto. Somos responsáveis e, portanto, se hoje somos influenciados pelas circunstâncias do pretérito, hoje podemos e estamos a semear aquelas condições que serão, aquelas ações, peço desculpa, que serão também consequência no nosso futuro. E o livre-arbítrio está presente na própria escolha que nós fazemos para chegar à perfeição. É uma escolha nossa. Todos nós queremos mais. Todos nós queremos ser melhores. Todos nós. Não é? Então, isso já é uma livre decisão que tomamos para seguir em frente. Agora, há espíritos que estacionam. Às vezes parece quase uma eternidade, não é? Porque lá está, temos a livre decisão. E muitas vezes optamos por estagnar, porque sabemos que vamos enfrentar os obstáculos. Porque olhamos para a nossa vida e temos consciência enquanto espíritos quem prejudicamos, o que fizemos. Os tais deslizes nas leis de Deus. E diz-nos a nossa consciência que temos que nos acertar com tudo isso. Então, se calhar, à moda do bom português, o espírito tenta adiar isso, não é? Depois faço. E é uma livre decisão do espírito. E muitas vezes é-lhe concedido.
porque é livre. No entanto, chega a um ponto em que o espírito vive cansado e começa a procurar mais, não é? Então, se somos responsáveis e vamos responder por tudo aquilo que fizermos, esta quadra deixa-nos a meditar, porque já que temos livre decisão, quando nós não perdoamos alguém, estamos a tomar uma decisão de não perdoar. Ficar magoados, não é? Nós magoamos-nos uns aos outros. Porque muitas vezes criamos expectativas em relação a determinada pessoa. E a pessoa às vezes tem uma atitude que não é por mal. Não faz por mal. Mas é visto no outro como uma mágoa. E dependendo da tal decisão de perdoar ou não, às vezes andamos séculos incontáveis e, tendo em conta que quando não acertamos, quando não conseguimos ultrapassar a situação, ela vai gerando, digamos que, juros, não é? Débitos mais altos. Então fica cada vez mais difícil, quanto mais tarde perdoarmos, fica mais difícil, mas vamos perdoar um dia. Então quantas vidas perdemos a perseguir-nos uns aos outros? Isso também é uma tomada de decisão. Como eu disse, antes de reencarnarmos, programámos essa reencarnação. Sabíamos que íamos mergulhar na matéria. Sabíamos o que a matéria, aquilo que ela proporciona, aquilo que era então o nosso livre-arbítrio, até então as nossas quedas, sabíamos que iríamos ter ali desafios grandes. Então mergulhamos. Sem dúvida que os vícios não são responsabilidade da matéria, são nossos, não é? Mas ao mergulharmos, muitas vezes adquirimos vícios, vivemos com determinados vícios. O grande objetivo da nossa vinda é eliminarmos-los. Pela nossa opção, optar pelo amor, pelo bem. Então, entre os vícios, pergunta Allan Kardec aos espíritos, qual é aquele que podemos considerar a raiz de todos? Então, se calhar, embora nós não fôssemos capazes de indicar um vício que fosse a base, eles dizem-nos que o egoísmo é o vício pelo qual tudo deriva. Então temos que ver até que ponto eu sou egoísta, não é? Então tenho que procurar limar essa situação em mim. É também uma decisão minha. Somos escravizados pelos vícios. Nós somos escravos, muitas vezes, deles. Vícios materiais e vícios morais. Não é? A matéria, precisamos dela para viver. É através da matéria que crescemos também. É vindo ao mundo, reencarnando, que podemos experienciar, provar aquilo que também já adquirimos no mundo espiritual. Então decidimos, eu vou reencarnar para provar que sou capaz, para ajudar na cocriação do mundo, do universo, ajudar Deus. Então, sem dúvida que precisamos da matéria, ela é útil para nós, mas muitas vezes deixamos-nos levar para aquilo que ela nos dá, não é? O tal egoísmo. Temos que ver, se formos pessoas egoístas, vamos usar as coisas de forma egoísta. Confundimos as coisas. Muitas vezes não damos mais importância ao ter do que ao ser. É também uma decisão nossa. E tudo aquilo que temos vai ficar na Terra. Ninguém tem dúvida disso, não é? Então,
Temos que equilibrar essa balança em nós. Ter faz parte. É para isso que cá estamos também, não é? Porque a matéria proporciona-nos adiantamento. É uma bênção que Deus nos dá. Mas temos que olhar para ela enquanto instrumento de aprendizagem, de evolução, não é? E não nos apegarmos às coisas, às pessoas e procurarmos ser. Allan Kardec perguntou aos espíritos que, postos de lado os vícios que nós conhecemos e aqueles que, de certa forma, ninguém se pode equivocar, que são naturais, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e por aí fora. Mas, postos esses vícios de lado, ele pergunta: existe algum sinal característico no indivíduo de vícios? Ou seja, porque nós olhamos, vemos-nos uns aos outros, vemos a roupagem exterior, não é? Ninguém tem uma tableta, algo a indicar determinado vício. Não é importante. Então, será que, perguntou Allan Kardec, existe algum sinal característico de imperfeição, ou dessa imperfeição? O interesse pessoal. E dizem-nos os espíritos que o verdadeiro desinteresse é raro na Terra. Tanto que quando acontece, é um autêntico fenómeno. Porque é raro. Então, o apego que damos às coisas, às pessoas, é um indício de notória inferioridade. Voltando a uma questão do Livro dos Espíritos, a posição social não constitui às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade dos seus atos? Sem dúvida que o mundo tem as suas exigências. Vivemos em sociedade. A liberdade, que eu falei há pouco, temos que ver onde se encaixa. Porque a mim não me é lícito fazer tudo. Porque vou responder por isso. Então Deus deixa-nos, apesar das exigências da posição social, porque podemos, dependendo, nós moramos num país livre. Somos livres. Mas há irmãos nossos que não têm essa liberdade. Porque há leis que o proíbem. Então temos que encaixar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, dentro de cada lei, não é? E esperar que com a reencarnação, aqueles seres que estão agora a reencarnar com um conhecimento diferente de nós, melhor, um grau de moralidade melhor, são eles que vão impulsionar o progresso. E por nossa vez, quando chegarmos à altura de voltarmos, seremos espíritos muito mais esclarecidos do que estamos agora. Então, vamos mudando a posição social. Mas, no entanto, Deus deixa-nos, ainda nesses limites, a responsabilidade do esforço que empregamos para vencermos os nossos obstáculos. Todos vivemos pressões sociais. Todos também, não é? Fomos educados numa sociedade de impor. Há ali uma faixa em que temos que estudar. Depois acabam os estudos, temos que arranjar trabalho. E por aí fora. Muitas vezes somos alvo de pressões sociais que vêm, na maioria das vezes, da nossa família. Então, às vezes, vivemos de aparências porque não é aquilo que queremos. Aquilo que fazemos não é, mas foi decidido por nós. Com certeza não foi a família que nos empurrou, os amigos, para determinada situação, apesar das pressões que possam ter feito. Nós temos livre decisão. Nesta posição social, somos também influenciados por quem? Pelos espíritos. Irmãos nossos que estão do outro lado, uns que nos amam, que nos protegem,
que nos intuem a dizer faz, vai, segue, esforça-te, estás no bom caminho. E se não conseguires agora, consegues amanhã. E também influenciados por irmãos nossos, muitos deles prejudicámo-los. E eles servem-se agora da sintonia, através da sintonia de pensamentos, vendo-nos mais limitados, porque estamos num corpo físico que entorpece a nossa alma, não é? Então eles, pela lei da sintonia, vêm se aproximar de nós. Então somos influenciados pela forma como pensamos. Porque quando eu penso estar sozinho, eu não estou sozinho. Estou a pensar. E se eu pensar positivo, eu vou atrair para mim seres positivos. Então somos livres ou não somos livres? Então, livre, voltamos à questão da liberdade. Não é? Temos medos que nos impedem de tomar determinadas decisões. Muitos desses medos vêm do passado. Se calhar rejeições que tivemos e que agora, perante determinada situação, está-nos a ser difícil tomar essa decisão. Por causa, muito provavelmente, que a nossa mente nos alerta. Atenção, já foste rejeitado, já foste perseguido por causa disso, não é? Então, muitas vezes trazemos esses medos. Então, a liberdade, podemos dizer que há uma liberdade social. Podemos fazer, dentro de determinados parâmetros, o que quisermos. Estamos sujeitos aos limites da matéria. Eu, por muito que queira agora deslocar-me para determinado ponto do globo, eu estou limitado àquilo que a matéria me permite. Não consigo fazer, não é? Então, nestas decisões em que muitas vezes não tomamos por termos medo, lembro-me de uma história de alguém que pega num carro e vai viajar. A certa altura, ele ia sozinho, tem um furo. E ele não tinha utensílios não tinha ferramentas para mudar o furo. Não tinha macaco. E então ele pensou, o que é que eu faço? Fico aqui parado, no meio do nada. E após pensar o que é que faço, o que é que eu não faço, decidiu avançar. E ao longe viu uma casa. Era de noite. E pensou, que bom, está ali luz, está ali gente. Está uma casa. Então é a minha oportunidade de ir pedir um macaco. Uma ferramenta que sirva para mudar o pneu. E quando o indivíduo se abeirava da casa, pensou, são horas de jantar. A família está reunida, eu vou estar a incomodar. Não vou. É melhor não ir. Eu hei de arranjar outra forma. E voltou para o carro. Caminhou mais um pouco, voltou para o carro. Mas nós parados não resolvemos as coisas, não é? E as horas iam-se passando. Então ele pensou, não, agora já passou a hora de jantar, vou novamente. Percorreu, chegou novamente perto da casa e pensou que provavelmente estaria a dar, que agora às novelas depois do jantar, as pessoas veem as novelas, não é? Quem vê, eu não vejo, mas se calhar está a ver as novelas, não é? Estão a ver um filme, se calhar estão a falar. Eu não vou estragar esse momento. Não me conhecem e nós perante o desconhecido recuamos e ele decidiu recuar. Foi para o carro e ali esteve novamente. Até que as horas iam passando e ele pensou assim, não, eu tenho que ir. E ele tomou uma decisão mais firme e ia andando e dizendo, e agora chego lá. E ele vai-me dizer que não são horas de incomodar ninguém. E eu vou dizer que estou aflito. Ou venho-me embora, não sei. Talvez ele não diga nada. Ou então, ele vai dizer que está a ter uma conversa importante em família que não quer ser interrompido. Que me desenrasque. E o que é que eu vou fazer? Vou? Não vou? Continuava.
Mas, para avançar com a história, bateu à porta, não é? O homem abre a porta, o que é que ele vai dizer? Então a pessoa disse-lhe que tinha tido um furo, precisava de ajuda. Se o senhor foi bem acolhido, e não só o dono da casa lhe ofereceu ajuda, como trouxe a ferramenta necessária, deu-lhe boleia até ao carro e ele próprio mudou o pneu ao homem, ao carro, não é? Então, para vermos que muitas vezes não tomamos decisões porque supomos que algo vai acontecer. E como nos diz Joana de Ângeles, o problema muitas vezes não está no problema, está naquilo que geramos à volta do problema. Muitas vezes é uma mera ilusão, não é? Então, socialmente, temos de facto uma determinada liberdade que é, muitas vezes, encurralada também pelos nossos medos, não é? E liberdade interior. Como estão os meus atos? Como é que eu estou como pessoa? Como é que eu me sinto? Não é? Será que eu posso olhar para trás, para aquilo que eu tenho feito e não ter remorsos? E independentemente de tudo aquilo que possamos ter feito, não nos devemos culpabilizar. O que está feito, feito está. Não é? Mas agora é a altura de, a partir de agora, começar a fazer diferente. Portanto, não devemos ter esse remorso. Mas será que ele não está na minha vida? Então, este estado interior calmo é algo que deve ser buscado por nós, deve ser um objetivo de cada um, não é? E então também sentirmos liberdade dentro de nós, porque liberdade é estar em paz. Disse-nos Paulo, o apóstolo Paulo, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não é? De facto, nós podemos fazer qualquer coisa, mas já que somos responsáveis material e moralmente por isso, principalmente moralmente por isso, temos que ver o que é que me é permitido fazer, não é? Jesus falou-nos na porta estreita. Poucos são aqueles que entram. Então, em qual porta nós vamos entrar, não é? Como é que eu estou, então, como pessoa? Que tipo de decisões eu tomo? Jesus disse-nos que a sementeira é livre. E Jesus, numa altura em que tínhamos que falar por histórias porque não percebíamos as questões espirituais ainda, ele falava-nos, na altura, sobre a sementeira nos campos. E, sem dúvida, tudo aquilo que semeamos vamos colher. Mas o objetivo das suas conversas, das suas palestras com o povo, era uma sementeira moral. Então a sementeira é livre. Todos somos livres de tomar qualquer decisão. Mas é obrigatório colhermos depois todas essas responsabilidades. Então temos que pensar o que queremos para a nossa vida e começar a implementar. E a vida irá-nos sempre retribuir consoante nós damos. Não tenhamos dúvida. Quanto mais em paz estivermos, quanto mais confiantes, autoconfiança tivermos, mais a vida nos vai dar. É a lei de retorno, de causa e efeito. Tudo o que damos retorna a nós. A justiça, já estou quase na reta final desta palestra. Será que a justiça divina interfere? Nós achamos que Deus vai interferir na vida de cada um. Que Deus está muito preocupado com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos, não é? Às vezes até dizemos que, perante determinada ação que achamos que alguém fez de mal, Deus vai castigá-lo. Porque achamos que Deus está ali. Ainda vivemos a personificar Deus como um homem e de acordo com os nossos caprichos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Todos temos uma contabilidade espiritual connosco. Deus não precisa de interferir,
Dá-nos o livre-arbítrio, sendo que, tendo conhecimento das leis de Deus, somos responsáveis por elas. Mas podemos pensar que, de certa forma, Ele põe alguma interferência na nossa vida. Põe os nossos protetores que nos intuem, que nos ajudam, que quando reencarnamos, nos colocou um protetor, um guia espiritual que nos vai, ao longo da nossa existência, e que muitas vezes já está connosco, há muitas outras, que nos vai ajudar a intuir. Então acaba por ser uma, não interferência, mas uma forma de nos ajudar. E o livre-arbítrio, este é o último slide, na nossa vida é muito importante. Já disse que no plano espiritual, através do nosso livre-arbítrio, firmamos aquilo que são os nossos compromissos atuais. E nós hoje estamos no sítio certo, na sociedade indicada, com as condições corretas ao nosso êxito. Por muito que muitas vezes isso não nos pareça, porque às vezes é mais fácil acusarmos Deus, as coisas, as pessoas, dos nossos inêxitos, mas ainda nessas situações, e se temos o inêxito, foi porque não escolhemos de forma correta. Então, vamos escolher agora. Então, o esquecimento do passado, como eu disse, não é um impedimento para a influência na nossa vida atual. E à medida que vamos reencarnando, sem dúvida que nos tornaremos pessoas melhores. O nosso livre-arbítrio hoje é muito mais apurado, muito melhor do que foi na última reencarnação. Não é? E sabemos que no amanhã vai ser ainda melhor. Eu, para fazer esta palestra, servi-me destes dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E termino a minha apresentação sobre o livre-arbítrio e deixamos ainda algum espaço para alguma questão sobre o tema ou algum esclarecimento, se eu não fui bem claro em algum dos pontos. É um espaço agora de todos nós.